A praça é um texto complexo. Os fenômenos que lá ocorrem tendem a desempenhar certas funções comunicativas. Algumas delas são esperadas para uma praça, pelo significado que trazem como um elemento urbano estruturador de um espaço público, muitas vezes ajardinado, voltados para o descanso e lazer. Outras funções, entretanto, parecem ser decorrentes dos sobressaltos da contemporaneidade. A praça se qualifica então como uma narrativa heterogênea, com múltiplas camadas e fronteiras diversas, algumas físicas, outras simbólicas, imagem, poder, memória, identidade, que mudam sua performance de acordo com a circunstância e os processos sociais envolvidos no seu espaço. É essa ampliação de sentido que permite que ela hoje se caracterize como diversa. O seu discurso visual surge então como articulador de múltiplas dinâmicas, estabelecidas por diversos atores sociais, sendo configurado como um elemento gerador de informações e, assim, delineado como um elemento comunicacional. O discurso da Praça Marcial Pinheiro é produzido pela manifestação de várias linguagens concomitantes, tornando-se um sistema de signos construído por expressões sincrônicas relacionadas ou não entre si, que resulta em um fenômeno dinâmico e muitas vezes internamente contraditório. A praça cumpre uma função maior, ser mediadora de processos simbólicos que perpassam a memória individual e coletiva, mantendo vivos vários códigos que sobreviveram ao tempo, ou, ainda que tenham se transformado, foram e continuam sendo capazes de revelar informações para seus intérpretes de hoje e de amanhã. Numa mistura de conteúdos duradouros e efêmeros, a praça deixa de ser um elo passivo na transmissão da informação e torna-se também uma voz ativa à medida que é o cenário onde as interações são vividas, representadas, significadas e ressignificadas. Transforma-se assim num artefato que difunde valores e características culturais próprias, sendo, portanto, uma portadora de mensagens, participante do seu próprio processo de comunicação. Nos processos de mediação, a praça se coloca como intermediária entre os indivíduos ou grupos sociais que interagem entre si. Nos processos de interação, a praça é modificada a partir das intervenções realizadas por indivíduos ou grupos com maior ou menor intensidade. Nos dois processos, há uma influência direta na aparência da sua paisagem, podendo ser de caráter mais duradouro ou efêmero. O discurso fluido. Os signos que compõem as narrativas da praça assumem funções estratégicas relacionadas à sobrevivência, diversão e trabalho para aqueles que estão envolvidos nas suas dinâmicas. São interações e expressões que se deslocam no tempo, indo e vindo. São muitas as possibilidades comportamentais que se articulam na praça, mostrando fronteiras fluidas e flexíveis, algumas com limites físicos, outras com limites apenas imaginados. Fazem parte da construção do lugar, extrapolam a compreensão do público e do privado no seu uso. O discurso mutante. O tempo é uma dimensão transformadora. A praça é, na contemporaneidade, um lugar visível e, ao mesmo tempo, invisível. Sua identidade fala de um espírito do tempo que não só transforma o urbano, como também a sua significação. A praça e sua representação. A cidade do Recife, durante a primeira década do século XX, foi amplamente retratada em cartões postais. A praça também está lá representada. A praça, a memória e o pertencimento. A praça vive entre o seu passado e o presente. Observamos um tom melancólico que surge na possibilidade de o passado ter sido melhor que o presente. De forma paradoxal, o passado memorável é, na praça, esquecido e pouco cuidado. Essa praça é uma coisa muito importante. Ela foi toda bonita quando eu cheguei. Toda gradeada, as plantas bonitas,
nessas gramas. Fazem cocô aqui dentro. Eu não deixo. Coloco pra correr. Depois de todos aqueles anos, apenas a cor da casa tinha mudado. Minha lembrança é a de olhar pela varanda da Praça Maciel Pinheiro, em Recife, e ter medo de cair. Achei tudo alto demais. Era pintada de cor-de-rosa. Uma cor acaba, se desvanece no ar. Meu Deus. A praça e o querer. Há uma alusão insistente à contradição, à dualidade inerente ao ser humano. Por um lado, vemos o descuido. Por outro, o sentido de pertença que mobiliza pessoas no cuidado da praça. A senhora é uma protetora da praça? É isso? Ela ri. Eu sou, minha filha. A praça é isolada. A praça é um lugar que se isolou ou foi isolada da parte da cidade. Não por barreiras físicas, mas por novos processos urbanísticos, como a distância que se estabeleceu com a chegada de bairros afastados do centro e por artifícios construídos em cima da segregação social e degradação. Enxergamos, nesse contexto, os desencontros da cidade moderna, vertical, fragmentada, descentralizada, numa constante transfiguração de seus espaços. Nesse processo, a praça também se torna oculta, dando, muitas vezes, a sensação de que está à beira de um abismo. Chega uma pessoa aqui no hotel, quer se sentar ali. Nem pode ficar um tempão assim, sentado à noite. De primeiro, era muita gente sentada ali à noite. Ficava ali sentado. Mas agora não pode, não consegue. Aqui emerge a questão das relações entre os indivíduos que vivenciam a praça. A forma como se inserem nos seus espaços e que neles circulam ou são privados de circular. Observamos a diversidade de atores no seu espaço e o embate no cotidiano. Eu morei nessa área daqui. Venho ver os colegas. Passeio, converso e vou embora. A voz da praça. São muitas as vozes da praça e elas se mostraram fundamentais na compreensão do seu discurso. Está na fala das pessoas, nos elementos iconográficos, na imagética da praça. A praça e a arte. A arte se aproxima do cotidiano da praça e se torna suporte para narrativas que falam da liberdade, mas que podem ser também uma provocação. Estimula reflexões ao retirar os elementos de uma ordem pré-estabelecida, ampliando as suas possibilidades e os seus significados. A praça e seu simbolismo. A praça se tornou densa e enigmática, mas aberta a interações e interpretações. Os símbolos marcam territórios, comportamentos, usos, todos insistindo em comunicar suas emoções, seus desejos, em um discurso que encontra certa correspondência entre o lugar e o tempo. Símbolos de um tempo, às vezes, não são de outros. Símbolos são observados, construídos e reconstruídos nas novas funções que o lugar adquire. Os casarões antigos. Eu não era nem nascido ainda. E gosto de andar sempre no centro da cidade. E a escritora que morava ali. Acho linda essa praça. Ela só é desprezada, mas que ela é linda, ela é. Se ela fosse bem cuidada, é uma praça muito bonita. Eles é que não sabem valorizar. As praças são importantes para as cidades. Nelas, as pessoas se encontram. Há um conhecimento e reconhecimento subjacente e tácito impregnado na paisagem urbana, a partir do vivenciado e do imaginado, que passa pela identidade e produção do próprio território, independente de quem o produza. Aproximar-se da cultura visual urbana significa observar fluxos culturais fluidos, mutantes, algumas vezes caóticos, mas passíveis de observação. A praça revela uma sociedade relacional nos seus embates cotidianos. A articulação na transformação da sua identidade é feita por atores que depositam novos aspectos simbólicos em diferentes camadas de informação, definindo uma identidade que vai sendo modificada em uma ambiência que varia entre o real
e o imaginado. A cultura visual urbana está intrinsecamente ligada ao seu território, espaço construído socialmente, transformando-se em lugar. Na sua mutabilidade, a cultura visual é marcada por uma multiplicidade de fenômenos que mostram o verdadeiro sentido do lugar. Torna-se possível, assim, entender o discurso visual a partir de sua própria expressão, que se mostra como uma alternativa coerente e válida, já que o discurso fala de uma afirmação do ser humano no seu lugar na história. É um lugar que se encontra inserido em certa crise. Observa-se uma vasta degradação dos elementos arquitetônicos nos seus edifícios e monumentos. Além disso, apresenta, na sua esfera social, disfunções de caráter individual e coletivo. A Praça Maciel Pinheiro é um lugar que tem a capacidade de gerar uma grande quantidade de conhecimento pelo estudo de seus vestígios históricos e sociais, nas suas histórias e seus espaços, nas experiências e trocas observadas na interação contínua entre homem e ambiente.